E aí, pessoal, tudo certo? Voltando a falar sobre o exame 11 da OAB, nós vamos falar agora sobre a questão 52. Essa questão aí trouxe um monte de debate. Põe ela na tela pra gente. 52, tá lá. Um cheque, presta atenção nos detalhes, hein? Um cheque no valor de R$3.000 foi sacado em 15 de agosto de 2012, na Praça de Santana, Estado do Amapá, para pagamento no mesmo local da emissão. 10 dias após o saque, o beneficiário endossou o título para Ferreira Gomes. Este, no mesmo dia, apresentou o cheque ao sacado para pagamento, mas houve a devolução ao apresentante por insuficiência de fundos, mediante declaração do sacado no verso do cheque. Volta para cá antes de a gente continuar a questão. Volta. Gente, título de crédito é um negócio que pouquíssimas pessoas estudam. E é uma pena, porque é muito fácil. Sobre o cheque, eu quero conversar com vocês alguns detalhes para que você entenda rapidamente a questão e perceba a pegadinha, a malandragem do examinador no bom sentido, para que você não acertasse essa questão. Olha só, olha só. No cheque, existem basicamente 3 personagens, 3 atores. O primeiro é chamado de emitente ou sacador. Sempre que você olhar a palavra sacador, saiba que é a pessoa que emitiu o título. Tá certo? O segundo ator do cheque, o segundo, é o beneficiário do cheque. Beneficiário. Tá certo? É quem recebe o cheque. É o credor do cheque. O terceiro, que geralmente nos livros é chamado de banco, ou banco sacado, ou simplesmente sacado, é quem recebe o cheque do beneficiário e realiza o pagamento. Por que isso? Qual é a natureza jurídica do cheque? Presta atenção. A natureza jurídica do cheque é uma ordem de pagamento à vista. Se é uma ordem de pagamento, alguém que emitiu o cheque dá a ordem a um terceiro, a outra pessoa, para que pague o cheque ao seu credor. Simples. 3 pessoas. Ordem de pagamento. O emitente ordena ao banco sacado que pague ao credor o valor do cheque. Tá certo? Tranquilo? Há dúvida com relação a isso? Não. É muito simples. Mas tem que conhecer essas 3 pessoas. Tranquilo? Segundo, você precisa perceber aqui na questão qual é o local da emissão do cheque e qual é a praça de pagamento do cheque. Praça de pagamento é o local do pagamento. É a agência do banco, para ficar claro para você. É a agência do banco. Então o local da emissão e a agência são iguais? São. O prazo de apresentação desse cheque é de 30 dias. Se o local da emissão e a praça de pagamento, a agência do banco, forem locais diferentes, o prazo é de 60 dias para a apresentação do cheque. Tranquilo, gente? Terceira questão que você tem que ter muita consciência aqui. Durante o prazo de apresentação, houve na questão a apresentação do cheque ao sacado. Ele apresentou o cheque ao banco, que recusou o pagamento porque não tinha fundos. É a famosa linha 11, tá bom? Falou, não tinha fundos aqui. Esses elementos você deve entender. Vamos lá para o final do enunciado e para as questões. Olha lá. Com base nas informações contidas no enunciado e nas disposições da Lei 7357, que é a lei do cheque, assinale a afirmativa incorreta. E ele colocou, olha, quando você olhar alguma coisa, volta aqui, quando você olhar alguma coisa que está em negrito, itálico e sublinhado, meu amigo, é sério, sério. Você precisa ter atenção.
E ele está chamando sua atenção aqui. Volta para a questão. Olha só o que está escrito ali. Assinale a afirmativa incorreta. Está gritando para você, é incorreta, beleza? Alternativa A. O apresentante, diante da devolução do cheque, deverá levar o título a protesto por falta de pagamento. Requisito essencial à propositura da ação executiva em face do endossante. Volta. Lembra que no caput, no enunciado da questão, nós tínhamos o beneficiário original e ele, dentro do prazo, 10 dias do prazo de apresentação, endossou para um terceiro, no caso aqui é o nosso amigo Ferreira Gomes, e o Ferreira Gomes depositou o cheque, apresentou para o banco. Tá certo? O que a alternativa A está dizendo é o seguinte, o Ferreira Gomes ele tem que protestar o cheque para vincular o endossante. Pegadinha do malandro, safadão examinador. Por que é safadão? Porque para a maioria dos títulos de crédito, para que você vincule o endossante à obrigação, desculpa gente, para que você vincule o endossante à responsabilidade solidária decorrente da cadeia de endosso, é indispensável o protesto do título. Isso acontece com a duplicata, isso acontece com a nota promissória, isso acontece com a letra de câmbio. Só que o cheque é diferente. Põe na tela aí pra gente, por favor, o artigo 47. Vamos lá. Pode o portador promover a execução do cheque. 1. Contra o emitente e seu avalista. Sem nenhuma condição. Está falando que ele pode contra o emitente e avalista. 2. Contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque é apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação ou ainda por declaração escrita e datada por Câmara de Compensação. Atenção, atenção. O que o inciso 2 está falando aqui? Está falando que o endossante só será responsável pelo pagamento do cheque, pela execução do cheque, se ele for apresentado dentro do prazo de apresentação. Então, é indispensável que o endossatário, quem recebeu o cheque em endosso, apresente o cheque ao banco para vincular o sacado. Ele continua. Depois da apresentação, ser apresentado o cheque, o endossante estará vinculado ao pagamento do cheque se, e somente se, 1. Houver o protesto do título, ou 2. A declaração do sacado escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou ainda por declaração escrita e datada por Câmara de Compensação. Presta atenção, volta aqui para mim, Pegadinha do malandro. Por quê? Quando ele fala aqui no artigo 47.2 do protesto, o protesto do cheque é totalmente dispensável. Porque é indispensável que para vincular o endossante haja o depósito do cheque durante o prazo de apresentação. E, meu amigo, me responde um negócio. Dentro do nosso sistema financeiro, se você deposita o cheque e não tem fundos, o que o banco vai fazer? Através da sua Câmara de Compensação, vai declarar a inexistência de fundos com cláusula escrita e datada. É ou não é? Claro, é a linha 11. É a famosa linha 11. Todo mundo já pegou um cheque com a linha 11. Então, quando você faz isso, acabou o protesto. Se por um acaso fosse facultado ao banco realizar a linha 11 quando não tem fundos, aí sim, recusado o pagamento sem nenhuma cláusula, o cheque deveria ser levado a protesto, segundo a lei do cheque. Mas no nosso sistema financeiro isso não existe, porque todo cheque que não tem fundo recebe a declaração da Câmara de Compensação. Então basta a declaração da Câmara de Compensação, quando o cheque foi apresentado dentro do prazo de apresentação, para vincular o endossante. Volta na questão A, vamos rever a questão A. Olha só.
O apresentante, diante da devolução do cheque, deverá levar o título a protesto por falta de pagamento, requisito essencial à propositura da ação executiva em face do endossante. Está errado. A incorreta é a A. Já sabe, acabou. Não é obrigatório o protesto do cheque. Não é obrigatório, desde que haja declaração. E ele fala aqui, ó, no enunciado, mas houve devolução ao apresentante por insuficiência de fundos mediante declaração do sacado no verso do cheque. Tem muita gente falando assim, teve declaração, mas não foi datada. Para. A declaração no verso do cheque, você está no Brasil, você está fazendo a prova no Brasil, meu amigo. É obrigatório que o banco realize a declaração datada. A questão errada é a A, a alternativa errada é a A. Nós vamos continuar. Vamos ver por que a A é errada. Tem gente falando que tem outras que estão erradas, tá certo? Não estão. A questão está perfeita. Alternativa B, olha lá. B. O emitente do cheque, durante ou após o prazo de apresentação, poderá fazer sustar seu pagamento mediante aviso escrito, dirigido ao sacado, fundado em relevante razão de direito. Olha só, a gente está falando aqui com relação à sustação do cheque. A sustação está no artigo 36 da lei do cheque. Põe o 36 na tela aí, pode colocar para a gente. Artigo 36 da lei do cheque. Mesmo durante o prazo de apresentação, olha o que fala, mesmo durante o prazo de apresentação. Vou comentar daqui a pouco isso aqui. O emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado por escrito oposição fundada em relevante razão de direito. A alternativa B praticamente copiou o artigo 36. Mas ele só tirou ali, ó, o mesmo durante o prazo de apresentação e colocou durante ou após o prazo de apresentação. Me responde uma coisa. Vem aqui, presta atenção. Olha, quando ele fala que mesmo durante o prazo de apresentação ele poderá sustar a ordem, o espírito da lei está querendo dizer o que para você? Está falando que durante o prazo ou depois do prazo ele pode sustar. Porque existem alguns efeitos, e hoje não é o dia da gente falar sobre isso, mas alguns efeitos do apresentante, do beneficiário, do endossatário, que está portador do cheque, que não realiza o pagamento, a apresentação ao banco sacado do cheque durante o prazo de apresentação. Mas se por um acaso, ele apresentar após o prazo de apresentação e eventualmente houver fundos, vão pagar o cheque, desde que ele não esteja prescrito. Tá certo? Então veja, durante o prazo de apresentação ou após o prazo de apresentação, ele pode sustar. Porque o artigo 36 fala que mesmo durante o prazo, se mesmo durante o prazo de apresentação, meu amigo, depois que passou, óbvio que ele pode sustar. A alternativa B está correta, não tem o que questionar com relação a ela. Vamos para C, olha lá. O prazo de apresentação do cheque ao sacado para pagamento é de 30 dias, contados a data da emissão, quando o lugar de emissão for o mesmo do de pagamento. Molezinha, mas vamos com açúcar aqui. O examinador aqui foi um pai para vocês. Pai, olha só o que ele fala no AC. O prazo de apresentação, no probleminha que ele apresentou no enunciado, é de 30 dias. Veja o que ele falou no enunciado. Volta lá no enunciado, rapidinho, só para mostrar uma coisa para vocês. Ele fala que o cheque foi sacado no dia 15 de agosto de 2012, na Praça de Santana, estado do Amapá, para pagamento no mesmo local de emissão. No mesmo local de emissão. O que fala o artigo 33 da lei do cheque? Põe o 33 para a gente dar uma olhada aí. Fala o seguinte: o cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão, no prazo de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60, quando emitido em outro lugar do país ou no exterior. Gente, pelo amor de Deus,
o prazo de 30 dias, mesmo lugar. Isso daí tem que saber, tem que saber. A alternativa C está corretíssima. Alternativa D, põe na tela pra gente. Olha só. O portador, apresentado o cheque e não realizado o seu pagamento, deverá promover a ação executiva em face do emitente em até 6 meses após a expiração do prazo de apresentação. Muita gente está questionando essa alternativa, porque existe o deverá. Fala que durante o prazo de 6 meses, que é a prescrição da pretensão executiva, contados a partir do final do prazo de apresentação, e esse prazo está correto, o apresentante, o beneficiário, o credor do cheque, deverá realizar a execução contra o emitente. Muita gente está falando o seguinte, ele não deverá fazer contra o emitente, porque ele poderá fazer contra o endossante. Na minha opinião, a questão está perfeita. Por que ela está perfeita? O que o examinador queria saber aqui é se você conhecia o prazo de prescrição da pretensão executiva. E o que ele está dizendo é que o espírito do enunciado é que o apresentante ele vai executar o devedor principal. Simples assim. Ele pode fazer contra o endossante, quem passou o cheque para ele, o credor beneficiário, o credor original da relação cambial? Ele pode. Mas o enunciado ele está querendo falar que ele vai promover a execução contra o devedor principal. E eu não vejo problema nenhum nisso. Abre lá o artigo 59, que fala do prazo. Prescreve em 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o artigo 47 desta lei assegura ao portador. E a gente falou no artigo 47, né? No inciso 1º fala da execução contra o emitente e seus avalistas, e do outro do endossante e seus avalistas. Mas eu não vejo nenhum problema. Acredito que não vai vingar a tese recursal que questiona o deverá. Penso que o deverá aí não prejudica a questão. Tá certo? A alternativa D também está correta. Recapitulando, na questão 52, a alternativa errada era a de letra A. E era de letra A porque ela exigia o protesto como questão essencial para o depósito. Completamente equivocado. Essa alternativa é errada. Tá certo, gente? A gente volta depois com mais questões aí do exame da ordem. Um abraço para vocês.